Deus de milagre, olha, eu sei que o meu milagre vai chegar quando passares aqui. Deus de milagre, toca em mim, manifesta o teu poder, cura-me. Mestre dos mestres, olha pra mim, quando passares, já estou decidido, eu vou te tocar, mesmo que me pareça. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Aí o nosso amigo Marcos Navarro também, que tem suas lives, tem apresentado aí, Minutos com Maria, Reza do Terço também. Bom dia, Ayrton, aqueles que nos acompanham aqui na nossa fala, no Nossa Manhã, Rose Olim. Que Deus abençoe a todos aí, aos nossos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos conversar um pouco, dando continuidade à fala de ontem, né? Mostrando a esse Deus de milagres, mas os passos para se livrar das sombras, fazer as pazes com seus sentimentos. Nós falamos ontem do primeiro passo e hoje vamos ainda a outros passos para nos livrar desse sentimento tão ruim que tem afetado a nossa vida, a nossa caminhada. Ele está aqui, cura-me. Deus de milagres, forte, pede, cura-me, Senhor, sara-me, Senhor, cura-me. Uma vez que pode sentir o que realmente está ali, você tem uma escolha. Vocês lembram de que ontem eu dizia assim, a melhor forma de estarmos em contato conosco mesmo é deparar-nos com a nossa limitação, com a nossa sombra, com a nossa dor, com o nosso sentimento, reconhecê-lo e trabalhar em cima dele. E aí então nós temos uma escolha quando nós o reconhecemos. Na verdade, várias escolhas. Pode empurrar o sentimento de volta para dentro de nós mesmos, pode se culpar por não ser uma pessoa boa, aí vem o sentimento de culpa, nós carregamos isso por toda a nossa vida e acredito que isso causa em nós uma certa amargura, né? Um certo peso na nossa vida, na nossa caminhada. Pode atacar o sentimento, lamentar ou se desculpar por ele, mas nenhuma dessas alternativas é produtiva, pois conduzem às mãos da sombra, reforçando o sentimento indesejado e tornando-o ainda mais indesejável. Olha, é interessante, né? Eu diria assim, quando a gente fica invernizando esses sentimentos, mascarando esses sentimentos, nós continuamos causando para nós mesmos outros adoecimentos e que nos favorece cada vez mais distanciarmos de nós mesmos, né, do nosso eu interior. E isso para nós não é bom. Parece estranho, mas os sentimentos têm sentimentos. É um pleonasmo, né? Parece estranho, mas os sentimentos têm sentimentos.
Sendo parte de você, ele sabe quando são indesejados. O medo coopera ao se esconder. A raiva coopera fingindo não existir. Isso já é metade do problema. Como você pode curar um sentimento indesejado quando ele está agindo contra? Não pode. Até que você faça as pazes com seus sentimentos negativos, eles persistirão. Fazer as pazes, como nós já havíamos dito anterior, é reconhecê-los, é saber o porquê nós temos determinadas atitudes. Vamos dar um exemplo bem claro e que nos ajude, né? Eu falo assim de que os exemplos partem de nós mesmos. Eu era padre recém-ordenado e fui indicado para uma paróquia pequena, diríamos uma paróquia rural, né? E nesta paróquia eu nunca havia tido a experiência de dirigir estrada de terra, ficar distante de cidades grandes, essa questão toda, né? Mas todas as vezes que bati em minha angústia, eu saía da paróquia, andava mais ou menos uns 80 quilômetros com meu carrinho, um Fiat Uno, fazia uma compra que dava para uns 3 meses, mas gastava em um mês ou 15 dias, porque eu caía na angústia outra vez e tinha que fazer outra compra. Então eu estava mascarando o sentimento, eu teria que saber ali o que estava a me incomodar. Até porque eu descobri de que a compra se tornou máscara, né? Para poder ir alimentando essa sombra, né? Camuflando esse sentimento. A maneira de lidar com a negatividade é reconhecê-la. Não é necessário nada mais, nada de confrontos dramáticos, nada de catarse. Sinta o sentimento, seja ele raiva, medo, inveja, agressividade ou qualquer outra coisa, e diga: eu o vejo, você me pertence. Você não precisa se sentir bem quanto ao sentimento indesejado. Isso é um processo. A raiva e o medo retornarão, assim como qualquer emoção profundamente oculta. Então, olha que interessante, né? A gente às vezes fica camuflando, não reconhece, mas vai voltar. Isso volta na nossa vida, na nossa caminhada. Dentro de todo sentimento há uma história. Sou assim por essa razão. Ou seja, seja aberto para a história que surgir, independentemente de que tal seja. Todo trauma do passado, de um acidente automobilístico a uma rejeição amorosa, desde perder o emprego até fracassar na escola, tudo isso depositou resquícios na sombra. Você vem acumulando o que alguns psicólogos chamam de débito emocional com o passado. Para pagar esse débito, ouça a história que há por trás dele. Então, olha que coisa interessante, né? Você precisa fazer um rastreamento e ouvir a história que se encontra por detrás desse débito que você carrega ao longo da sua vida. Depois, esse daí nós dizemos que foi o primeiro passo que nós trabalhamos, né? Qual foi ontem o nosso primeiro passo que alguns acompanharam? Pare de projetar. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é desprenda-se, ou seja, solta-se. Por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Há mais de uma razão. Primeiro, as emoções negativas são a ponta do problema que nós carregamos. É a ponta do problema que nós carregamos, né? Às vezes, eu me recordo de uma certa dentista, quando tirou uma radiografia
meu dente falou só tem um pequeno dente que está nascendo no osso, né, no fundo. Mas na radiografia apareceu. Mas quando ela abriu mesmo, e ela olhou, ela falou assim, nunca vi um dente tão grande quanto esse. Então ela viu somente a ponta. E na nossa vida também é da mesma forma. Às vezes a gente enxerga somente a ponta. Mas no fundo, o problema é muito pior. Portanto, toda vez que ficar zangado, ansioso, por exemplo, há muito mais desses sentimentos guardados na sombra. Segundo a negatividade, é pegajosa. Ela se agarra a nós tanto quanto nos agarramos a ela. Esse grude é o mecanismo de sobrevivência. Os sentimentos acham que têm o direito de existir assim como você. Seus sentimentos justificam a existência deles. Oferecem motivos, constroem uma história convincente. No entanto, apesar de todas essas coisas, você pode se desprender da negatividade quando souber como. O processo começa com o reconhecimento de seus sentimentos indesejados, trazendo-os à superfície. Então, falar assim, olha, é preciso que você se depare com esses sentimentos. Nós já falamos disso no passo anterior. Agora você precisa se desprender de toda a negatividade. Há um ato de equilíbrio aqui, porque você quer assumir responsabilidade. Isso é meu. É interessante quando você se reconhece, né, na sua pequenez, na sua insignificância, nos seus problemas, né? Sem exagero. E se identificar com sua negatividade, isso sou eu. Olha que coisa interessante. A negatividade não é você, uma vez que você conhece seu self verdadeiro, seu eu interior, que está além da sombra. Portanto, considere qualquer reação negativa como se fosse uma alergia ou uma gripe, algo que modifica sua situação apenas temporariamente. Uma alergia é sua, mas não é você. Então, por isso que eu tenho para mim o seguinte, às vezes entre nós, acredito que outros padres não sejam diferentes também, e entre as pessoas, né? Às vezes eu posso ter passado uma noite não muito boa, e aí eu levanto um pouco tenso, nervoso. A primeira questão que eu digo para mim é o seguinte, ninguém tem culpa por eu não ter dormido bem à noite. Segundo, não projete nos outros aquilo que são os teus problemas. Então, se você estiver desequilibrado, com um pouco de raiva, essa questão toda, não projete nos outros. Tome muito cuidado. Quando eu penso assim, eu falo assim, é o melhor dia que eu vivo. É o melhor dia, é o dia mais tranquilo, com calma que eu consigo viver. Porque eu já levanto me reconhecendo. Quando encontrar meios de desfazer o grude da negatividade, será mais desprendido. As afirmações seguintes funcionam com esse intuito de desprendimento. Então, posso passar por isso, não vai durar para sempre. Quando as pessoas chegam ao meu consultório e dizem assim, olha, eu estou em depressão, mas eu falo assim, você não é a depressão. Você está passando por depressão, mas você não é a depressão. Para poder ajudá-los, porque há muita gente que antes mesmo de dizer o nome, já se apresenta como uma doença. Né? Há pessoas que chegam no consultório, você vai cumprimentá-las, né? Tudo bem? Como é que está? Como é que é teu nome? Bom, eu tenho paranoia. Calma aí, mas e teu nome, por favor? Então a pessoa ela acaba se identificando com a própria doença. Já me senti assim antes, consigo lidar com isso. Então é perceber quando a gente faz rastreamento, a gente já se sentiu assim, mas a gente consegue lidar com isso. Olha quantos problemas pelos quais nós já passamos ao longo da vida e que nós sobrevivemos. Não se sentirei melhor descarregando em outra pessoa. Aliás, muito pelo contrário.
Se eu descarrego em outra pessoa, pode ser que eu vou estar criando um outro problema para mim, que é o sentimento de culpa. Ninguém jamais ganha no jogo de colocar a culpa no outro, né? Não fique projetando, achando culpados, né? Muitas das vezes são as escolhas que nós fazemos. Eu já havia dito para você do homem de que faleceu com um infarto fulminante e de repente o pessoal fala assim, nossa, como que Deus pôde fazer isso, né? Mas fala assim, não foi Deus que fez isso. Quantas vezes eu cheguei na casa desse senhor, ele estava lá comendo aquelas, acho que é toicinho de barriga, aquela parte branca, sem, só tostava um pouquinho, comia que até escorria gordura, né? E Deus fez isso. Não fique arranjando culpado. Extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa. Né? Tomar muito cuidado, porque a pessoa acaba ficando meio que ansiosa, fala demais, despeja, descarrega, solta, e de repente aparece a culpa, né? Posso ser paciente. Vejamos se consigo me acalmar em breve. Não estou sozinho, posso ligar para alguém que me ajude a passar por este momento ruim. É interessante pensar sempre assim. Há sempre alguém próximo a mim que pode me escutar, que pode me ajudar. Quando nós estudamos psicologia, nós dizemos assim, olha, muitas das vezes a gente não tem coragem de chegar até um psicólogo, né? Mas às vezes você tem um psicólogo próximo a você, né? Um psicólogo informal que a gente fala, né? Alguém que te ouve, alguém que te oriente, alguém que te ajude, alguém que seja próximo, que você tem coragem de se abrir, que você tem coragem de trazer teus sentimentos, de dizer de você mesmo. Olha, aproveite esse momento. Sou muito mais que meus sentimentos. Isso é verdade, nós somos mais do que sentimentos. Os humores vão e vêm, até mesmo os piores. Nós vivemos muitas das vezes essa oscilação. Não podemos constantemente nos deparar com essa oscilação, dizendo que isso faz parte de nós, senão vamos dizer de que estamos com transtorno de humor. Sei como me centrar. Todos nós sabemos como a gente consegue se centrar. Eu falo, e os meus paroquianos sabem, quando eu percebo que eu já não estou muito bem, estou cansado, a melhor forma de eu conseguir a centralidade é viajando, é estando só. E olha, se tem alguém que viaja aqui, sou eu. Né? Então, não me importa para onde ou como, né? Mas eu vou com tranquilidade, como eu já fiz para vários lugares, para Goiás, aliás, já fui até Montevidéu, né, dirigindo. Então não tem esse problema. Se conseguir transformar qualquer uma dessas afirmações em realidade, estará acrescentando às suas habilidades para lidar com a situação. Como fazer para torná-las realidade? Querendo que elas sejam reais, você precisa ter a intenção de ser desprendido, centrado, paciente e alerta. Se tem essa intenção, automaticamente estará alinhado com os desprendimentos. O oposto disso é estar tão preso que o grude e a negatividade aumentam. Isso ocorre quando você tem os seguintes pensamentos. Então, falar assim, olha, eu tenho visto em alguns consultórios o discurso negativo das pessoas, né? Eu não consigo, eu não vai dar, é difícil, olha, a pessoa nem tentou, nem colocou em prática aquele momento de uma sessão terapêutica, mas ela já está com o discurso de que não vai dar. Então, ou seja, ela já está introjetando e dizendo de que o corpo deve reagir do jeito que ela pensa, da forma que ela pensa. Então, olha que interessante, né? Então,
alguns discursos: sinto-me horrível, não mereço isso, porque eu? Alguém vai pagar, não provoquei isso para mim. Em quem posso descarregar o que estou sentindo? Isso está me deixando louco. Ninguém pode me ajudar. Como posso me distrair até esse sentimento passar? Preciso da minha droga favorita para sair dessa situação. Olha, os caminhos alternativos que nós arrumamos, né? Que eu costumo dizer de que a vida é como se fosse um cômodo, né? Então, se eu percebo que num cômodo existe uma porta e uma janela, e a janela está com grade, a única saída que eu tenho é essa. É tentar me deparar comigo mesmo, ter a coragem de abrir a porta e enfrentar a realidade. Mas quando eu percebo que existe uma porta e uma janela que não tem grade, para que eu vou querer abrir a porta se eu posso sair pela janela e continuar com os meus problemas? Continuar com os meus sintomas? Continuar me queixando? Então é preciso que eu perceba de que na vida, se eu não fizer por onde, ninguém poderá fazer por mim. A terapia ela vai me apontar caminhos, ela vai me ajudar. O remédio ele vai aumentar o nível da adrenalina ou abaixar o que for preciso, mas ele não vai me consertar. Porque o problema, a história, a vida é minha e somente eu mesmo conseguirei vivê-la e resolvê-la. Quando estou me sentindo tão mal assim, é melhor todo mundo se preparar. Olha os discursos. Quero ser resgatado. Alguém está me perseguindo. Isso tem que ser resolvido agora mesmo. Não posso evitar me sentir desse jeito. Simplesmente fico desse jeito quando estou na adrenalina. Olha os discursos com os quais nós nos deparamos. Percebo que desprendimento é um termo que as pessoas do Ocidente identificam com o fatalismo e a indiferença do Oriente. Portanto, faça desse o primeiro conceito a reformular de maneira positiva. Desprendimento não demonstra indiferença, demonstra que você realmente não quer a negatividade grudada em você. Então, olha que coisa interessante, né? Desprender-se é reconhecer de que você não quer esta negatividade presa na tua vida, presa no teu coração. E é preciso que você se esforce para fugir a este momento, né? Ou seja, desprender desse momento. Aí nós vamos trabalhar numa próxima conversa, ainda continuando esses passos, né? Porque nós temos o terceiro passo, abra mão do julgamento pessoal. Depois nós temos o quarto passo, reconstrua seu corpo emocional. E aí sim, uma nova realidade, um novo poder, quando nós passarmos ainda por esses outros passos, né? O interessante que eu vejo e acho é de que nós precisamos ter um contato íntimo conosco mesmo. Como seria tão bom, né? Eu sempre prezo as amizades, né? As pessoas próximas, as pessoas que sempre conversam, né? Mesmo sendo padre, mesmo sendo psicólogo, quando eu tenho a liberdade, eu me vejo no dever, às vezes, até de confidenciar ao outro o dia que eu não estou bem, né? Às vezes eu brinco, né, com quem está próximo, com quem está mais próximo a mim, quando eu vou celebrar a Eucaristia, eu falo assim, não, hoje eu não estou bem. Acho que até na hora da consagração, se eu for me ajoelhar, a minha vontade é de deitar ali mesmo e ficar dormindo, né? De tão cansado que eu estou. Não sei o que se encontra por detrás desse cansaço, mas
eu ainda vou descobrir. Então, eu tenho essa tranquilidade de fazer isso, né? Quando a gente tem essa tranquilidade, a gente consegue ser verdadeiro. Por quê? Aí volta aquela questão do livro, né? Olha, encontre o poder escondido na sua verdade. O efeito sombra. O que está por detrás da sombra é o poder da verdade que muitas das vezes nós não queremos nos deparar. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. É evidentemente que nós sempre conversamos aqui nos nossos encontros. Vocês têm aí a liberdade de, quando desejarem, fazer suas perguntas. E aí nós estaremos aí, dentro das nossas limitações, tentando ajudá-los, respondendo aos questionamentos, né? Muito obrigado aí pela presença, pela participação. Se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã para mais uma vez conversarmos sobre esses outros 2 passos da como se livrar da sombra. Minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me.